Olá, pessoal, tudo bem? Vou esperar alguém entrar aqui porque eu tô sozinha. Quero que. Parece que a conexão não tá. Como é que é? Estamos. Oi, Tayana, tudo bem? Pisciane, tudo bem? Parabéns pela formatura, Pisciane. Bom, agora já tem aqui umas pessoas, já posso começar, né? Parece que tava com problema na conexão. Bom, gente, hoje eu tenho 3 temas polêmicos para tratar e eu não sei se vai dar tempo de tratar desses 3. Até porque um é ainda da semana passada, né? Que a gente se estendeu aqui na programação e eu não consegui falar do tema que eu queria. Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda é minha melhor amiga, não é dentista, mas é minha melhor amiga, é convidada de honra aqui. Bom, vou começar falando sobre clareamento interno, que é o que eu mais queria falar com vocês. E por que eu escolhi esse tema de clareamento interno? Primeiro, por causa daquele caso que eu postei, né? Caso lindo, maravilhoso, paciente mais gente boa do mundo, super satisfeita com o tratamento, paciente que eu adorei fazer o caso e que gerou muitas perguntas assim, professora, você fez clareamento interno naquele caso? E por que as pessoas perguntam isso? Porque elas querem saber se aparecer um caso no meu consultório daquele jeito, será que eu resolvo com clareamento interno? Eu escrevi lá que eu fiz, foi faceta, mas será que a professora fez clareamento interno antes, né? Então é isso que eu quero esclarecer para vocês aqui. Eu já vou falar para vocês que eu não fiz clareamento interno e vou explicar por quê, vou falar em quais situações eu faço, né? Quais situações eu não faço. Já vou falar que se fosse em mim eu não faria, mas que em alguns pacientes eu faço. E eu tenho muitas coisas aqui, muitas reflexões para falar com vocês aqui. Bom, vou começar contando uma história de quando eu me formei. Eu me formei em 2008. Em 2008, quando eu formei, eu aprendi na faculdade que eu tinha a possibilidade de fazer um clareamento interno, né? Que o nome mais correto é clareamento de dentes desvitalizados. Então, eu poderia fazer esse clareamento, como eu poderia também, como uma outra opção, fazer um tratamento com facetas, seja de porcelana, seja de resina. Então, eu tinha essas duas opções que eu poderia escolher. E que, para eu ter um resultado mais fácil e melhor, era melhor eu fazer o clareamento antes. Gente, peraí só um pouquinho que eu tô com um probleminha aqui. Peraí só um pouquinho. Já eu resolvo. É porque esse celular vai escorregar já. Eu já tô vendo aqui. Peraí também. Acho que vai melhorar. Pronto. Só para não acontecer um acidente no meio do meu raciocínio. Pronto. Então, lá em 2008, quando eu estava me formando, o que eu aprendi? Eu aprendi que era melhor fazer o clareamento interno para depois eu colocar a faceta. E que desse jeito eu teria um tratamento mais fácil, porque eu ia ter um substrato, faz todo sentido, eu ia ter um substrato mais claro para eu poder colocar a minha faceta. E se o meu substrato ia ser mais claro, então eu não precisava de usar uma porcelana tão opaca, então eu conseguia colocar uma porcelana mais translúcida, por isso mais natural. Então é claro que eu ia ter um resultado mais bonito. Então faz todo sentido. E eu formei, tanto é verdade que nessa época eu atendi a minha cunhada, que tinha um incisivo central escurecido por causa de um tratamento de canal. E aí eu fiz o clareamento interno nela e fiz uma faceta de resina. Logo que eu formei, eu fiz isso. Então tem aí quantos anos? Tem 11 anos isso e eu fiz, né? Depois eu conto o desfecho, né, da minha cunhada. Eu fiz isso na minha cunhada e também eu fiz foi o meu primeiro trabalho apresentado não foi um congresso, foi uma jornada, mas foi uma jornada da UNB. Foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho,
foi justamente um trabalho de clareamento, relato de caso, clareamento de dente desvitalizado utilizando perborato de sódio, sei lá, agora eu esqueci o nome do perborato, era perborato. Perborato misturava com peróxido de hidrogênio e colocava lá dentro da câmara pulpar e deixava 7 dias e ia trocando de 7 em 7 dias, porque era na terça-feira que eu fazia, era uma disciplina do mestrado, e aí de 7 em 7 dias a gente trocava. E aí mostrei lá o resultado. Ou seja, na faculdade, na UNB, a gente aprendia que fazia e que era muito bom. Aí eu comecei, como eu queria dentística, queria prótese, né? Eu comecei a frequentar, ainda antes de fazer a especialização, que eu só fui fazer a especialização 2 anos depois que eu formei. Aí eu comecei a frequentar os congressos. E quem era, assim como, por exemplo, hoje tem os professores aí famosos, na época quem eram os famosos dos congressos na minha época, era o Sidney Quina, era o Oswaldo Scopin. E aí eu via eles falando, teve uma palestra do Quina que ele mostrou vários casos de reabsorção externa severa, de perda do dente, por causa de clareamento interno. E aí eu tomei a decisão naquele momento, eu falei, eu não vou fazer isso nos meus pacientes, e me bateu aquele arrependimento de ter feito na minha cunhada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque eu tinha aprendido na faculdade, eu não só tinha aprendido na faculdade, como eu tinha feito também uma apresentação, né, numa jornada. Então, se fosse uma coisa errada, pensa comigo, se fosse uma coisa errada, eu não teria sido orientada por um professor durante o mestrado para apresentar. Então, eu tinha embasamento teórico para fazer aquilo, tinha respaldo científico para fazer aquele procedimento, mas os professores mais atualizados, né, que nem sempre estão dentro da universidade, os professores mais atualizados, eles estavam falando lá nos congressos específicos de odontologia estética que era arriscado e mostrando casos de reabsorção externa que fez o paciente perder o dente. Então imagina comigo, a paciente tinha um incisivo central escuro, ela foi no dentista falar, eu não gosto desse dente aqui não, porque ele é escuro. Aí fez um clareamento interno nela, aí deu uma reabsorção, ela perdeu o dente, agora é um implante. Então não era melhor ter mantido aquele dente escuro, ter escondido o escurecimento com uma faceta? Bom, então, Poliana, você tá colocando seus dentistas auxiliares para assistir? Ô, Poliana, você me fala isso, eu fico tão honrada que eu tenho vontade de começar a falar tudo desde o início. Eu vou até fazer um resuminho aqui. Eu tô falando sobre clareamento interno, tô falando sobre a polêmica que existe, tô dando o meu posicionamento aqui, tô dizendo que aquele caso que eu publiquei no Instagram, todo mundo ficou perguntando se eu tinha feito clareamento interno ou não. Eu fiz faceta, né? O pessoal perguntou se eu fiz antes da faceta, se eu fiz clareamento. Tô falando que não. Tô falando que em alguns casos eu faço sim, mas que se fosse em mim não faria. E tô aqui explicando o porquê, tá bom? Bom, então eu tô contando também que quando eu formei, eu fiz um painel na jornada da UNB de uma servidora, uma funcionária da limpeza lá do HUB, e apresentei na jornada. Quem me orientou foi o Júlio, marido da Fernanda lá da dentística. Ele me orientou e eu publiquei fiz esse painel lá que a gente fez com perborato o clareamento interno dela. E tá bom, aí fiz isso. E aí também fiz na minha cunhada na época, irmã do Joaquim. E aí passou um tempo, eu fui no congresso, tava lá o Sidney Quina falando que era uma grande referência na época, continua sendo uma grande referência para mim, mas hoje ele não tem essa exposição toda, ele nunca tá nos congressos dando curso, né, coisa mais difícil que tem, mas continua sendo um grande nome. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o que aconteceu? Eu vi lá no congresso ele mostrando uns casos de reabsorção externa que a raiz estava presa na coroa só pelo filamento de gutapercha. E eu falei, agora lascou, porque eu fiz na minha cunhada, não devia ter feito, também fiz na paciente lá. E assim, lá na Beatriz, você tá rindo, né? Mas a gente dentista, a gente vive de grandes emoções, né? Aí, depois eu vou contar o desfecho do caso da minha cunhada. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu não vou fazer mais isso, porque eles claramente lá no congresso, eles estavam falando
que eles não faziam e que eles não recomendavam que ninguém fizesse. E eu na mesma hora pensei, falei, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso na boca de ninguém, porque na hora que a bomba estourar, na hora que um dente reabsorver, o dentista, o paciente vai vir em cima de mim, com toda razão, como eu também iria em cima do dentista que fez isso em cima de mim. Que fez isso no meu dente. Mesmo que ele... Não adianta ele vir com um artigo pra cima de mim e falar assim, ô Thalita, mas aqui, ó, os artigos científicos falam que eu posso sim fazer, e que pode acontecer isso num caso ou em outro, mas no seu caso, enfim. Então é por isso que eu decidi naquele momento não fazer. E por muito tempo o clareamento interno ficou esquecido, exceto entre os endodontistas, que... entre os endodontistas ainda ficou um procedimento, mas entre os profissionais da dentística, da estética da prótese, ele ficou mal visto, o clareamento interno. E o que tem acontecido hoje? Eu tô falando isso porque eu fui no Bridges, teve um endodontista lá que falou muito bem, mostrou vários casos de clareamento interno, e ainda, como que eu vou dizer, atacando um pouco quem é da dentística como se fosse um crime que já vem desgastando e desgasta o dente, é muito melhor para o paciente manter o dente intacto e tudo, e falando que tem muito embasamento científico, que não acontece reabsorção, que, enfim, é uma coisa muito, assim, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, assim que fala. Então, meu pensamento é esse. E também quero falar, porque eu vi um artigo, eu quero ver se vocês concordam comigo. Um artigo de 2018, que eu anotei aqui, um artigo de 2018, que acompanhou pacientes por 25 anos, 40 pacientes é paciente. Acompanhou por 25 anos pacientes que fizeram clareamento interno. E desses 40 pacientes, 34 pacientes tiveram ótima estabilidade de cor. 34 pacientes, eu não fiz as contas aqui da porcentagem, mas é a porcentagem muito alta. Então, é muita gente que teve um resultado excelente com clareamento interno. Agora, eu não lembro se teve reabsorção, mas parece que nenhum teve reabsorção. Agora, eu fico assim pensando, porque aí lá no Bridges também, lá nesse evento, eles falaram muito assim, que eles bateram muito nessa tecla, que contra a evolução, contra a evidência científica não há discussão. E eu não concordo com isso. Eu acho que em relação à evidência científica, há discussão sim. E o que contrapõe a 85%, né, Poliana? 85% é alto demais. E o que contrapõe com a evidência científica? Duas coisas, o bom senso e o que a gente vê na clínica, no dia a dia. Eu quase não tenho, eu tenho muito pouco caso de protocolo, casos extensos de implante, eu tenho pouco. Mas o que eu tenho todo dia? O que é meu dia a dia? Doutora, eu quero colocar faceta de porcelana no meu dente. Eu não sei porquê, mas eu acho que por indicação eu fiquei conhecida por esse tipo de trabalho. Então eu posso falar porque eu tenho muito paciente que vem com incisivo central escurecido e uma grande parte deles já fez clareamento interno e teve recidiva. Então, por que os meus pacientes a maioria teve recidiva? Por que eu abri uma caixinha de pergunta? E todo mundo falando que já teve paciente que teve recidiva, que fez no próprio dente e já teve recidiva. E por que nesse artigo os pacientes todos têm ótima estabilidade de cor? Por que a ciência está falando que... Por que o Quina... Há 11 anos atrás estava contraindicando clareamento e agora o clareamento voltou, milagrosamente agora ele dá certo e há poucos anos atrás ele não dava certo. Por causa disso, eu vou começar a fazer na minha clínica e falar para o meu paciente que dá certo, e se começar a dar errado, eu vou lá reclamar com o professor que estava dando aula, eu vou reclamar com o autor desse artigo? Não, vai ser eu e o paciente, e é muito duro, é muito dolorido na hora que acontece isso, para eu prestar conta para esse paciente. Que é só ele que me importa. É só o resultado na boca dele que me importa. E eu vou fazer nele a mesma coisa que eu gostaria que fizesse em mim, que é um tratamento que resolve, que eu posso garantir. E o que eu posso garantir? Eu só posso garantir a faceta. E eu só posso garantir a faceta de porcelana. Que nem a resina, na minha capacidade técnica, eu só posso garantir a faceta de porcelana. A de resina eu não posso. Se alguém pode, se alguém é muito bom de resina e consegue, é outra história. Porque eu também tenho minhas dúvidas. Mas isso não é, eu não quero
entrar nesse mérito agora, hoje, né? Porque não é o tema. E outra coisa, então tá, mas depois eu falo isso, porque senão eu vou confundir. Agora vamos para o resultado da minha enquete. 52% dos que responderam não faria clareamento interno em si mesmo, né? Mas é muito pouco a chance de dar reabsorção externa e eu correr o risco de perder o meu dente. Porque realmente eu nunca tive um paciente aqui no meu consultório que voltou com reabsorção, teve que perder o dente. Eu nunca tive. Então realmente é baixíssima a chance, fazendo um bom tampão. Mas vai que acontece, né? Vai correr esse risco? Não vai, eu não sei. Mas o motivo pelo qual eu não faria um clareamento interno no meu dente não é muito pela reabsorção. Eu não faria pela baixíssima chance de sucesso a longo prazo. E eu gostaria de fazer uma coisa que resolvesse. Eu gostaria de pagar uma vez só. Eu sou dentista, eu poderia fazer com um colega que não fosse me cobrar. Tá bom, mas se eu fosse pagar e eu não vou cobrar barato do meu paciente, porque eu não vou cobrar mais barato porque tem chance de não dar certo. O trabalho para mim vai ser o mesmo. Então o tempo que vai gastar, o meu custo também é alto. Então eu vou cobrar o que é justo por esse trabalho. Então, se eu vou pagar por isso, então eu vou pagar por uma coisa que resolve. Como eu já falei, na minha opinião, o que resolve é o procedimento que eu falei, né? Então, 52% não faria. 64% tem medo da reabsorção. 89%, vou arredondar para 90%. 90% dos dentistas falaram que já viram, ou porque já viram, ou porque já conhecem alguém que já teve recidiva. 89% acreditam, sabem que pode acontecer sim recidiva do escurecimento depois de um clareamento interno. Então, como que a ciência está dizendo que agora mudou de ideia e agora existe uma onda aí a favor do clareamento interno? Então, minha live principalmente é para dizer para vocês tomarem cuidado com isso. E não existe isso que contra a ciência não há discussão. Como é que a ciência no Brasil é feita? Será que ela é tão... Não só no Brasil. Como é que a ciência é feita por seres humanos, né? A ciência não é feita por Deus, embora muitas das pessoas... Enfim, também não vou entrar nesse mérito, não. Mas o cientista às vezes acha que é Deus. É mais ou menos isso que eu quero dizer. E aí uma coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Eu vou contar uma coisa muito chata que já aconteceu comigo, que é assim. 34% dos dentistas que respondeu à minha enquete disse que faria o clareamento interno antes da faceta. E eu vou pedir para você ajoelhar e jurar de pé junto para mim que você não vai fazer clareamento antes de colocar a faceta, porque você vai dar um tiro no seu pé. Entenda por quê. Você vai fazer o clareamento interno. Vai clarear. Vamos supor que clareia, porque pode não clarear, mas vamos supor que clareou. Aí você faz você faz a faceta para bloquear o fundo escuro que você clareou. Só que 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, voltou a ficar escuro de novo. E aí a sua faceta não consegue bloquear, não consegue esconder aquele escuro que voltou a ficar. E aí sua faceta fica cinza. Aí o paciente volta e fala assim: ô doutor, mas você falou pra mim que a porcelana não muda de cor. E agora minha porcelana escureceu, ficou cinza, a porcelana manchou. Mas na verdade não é que a porcelana manchou. Então, faça a sua porcelana no substrato mais escuro possível. Escuro do jeito que ele tá. E não faça o clareamento interno antes, não é nem por causa de reabsorção, não é por causa de nada disso. É porque quando a cor retornar, aí vai acontecer isso da faceta ficar cinza. E já aconteceu isso comigo uma vez, mas não é porque eu fiz clareamento interno, não. Vou contar pra vocês o porquê que foi. Foi assim, foi o azar do ano. Foi esse ano. Então eu acho que esse ano não vai acontecer mais nada de errado comigo, porque concentrou tudo nesse caso. Eu vou contar pra vocês. Era uma paciente que tinha 2 centrais, não, ela tinha um central escurecido, eu fiz 2 facetas nela. Daqui a pouco eu chego nessa discussão também. Ficou lindo. Só que o que aconteceu? Por que essa live não foi semana passada, Poliana? Pois é, eu vou falar um negócio aqui, eu vou falar uma coisa, que é o seguinte, eu fico assim, gente, vai ter live, vai ter live. Aí tem aqui 10 pessoas assistindo, tem 3 mil
pessoas no meu Instagram, é quase tudo dentista. Aí aqui tem 10, agora tem 9. Tem um engraçadinho que saiu agora. 9 pessoas assistindo. Aí depois vem tudo no meu direct assim: ai, professor, eu fiz um negócio que deu errado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim: pois é, você já assistiu minha live de não sei o que, de tal tema? Não, professor, não assisti. Eu falei: pois é, a resposta está lá. Aí eu vou lá e respondo, ajuda a resolver o problema. Mas é um problema que poderia não ter acontecido se o cidadão tivesse assistido minha live gratuita aqui toda semana. Eu vou recortar essa parte de eu falando isso, vou colocar lá nos stories para todo mundo ver. Porque é isso mesmo que acontece. As pessoas, eu não tô aqui falando coisa que não agrega, não. Tudo que eu falo aqui aparece na semana que vem. Mas o que eu vinha falando mesmo? Agora eu me perdi. Ah, sim, pois é, o caso da Raquel, minha paciente, que eu sofri demais. O que aconteceu? Eu falei pra ela fazer um clareamento antes, pra clarear aquela história que a gente sempre fala, pra clarear os outros dentes antes, pra ficar tudo branquinho, e eu fazer as facetas da cor dos outros dentes dela branquinho também. Aí tá. Eu fiz o clareamento em todos os dentes e falo, nem passou pela minha cabeça falar pra ela não colocar o gel no dente que era escuro. Por quê? O gel de clareamento no dente que era escuro. Porque eu tinha certeza que não ia clarear. Porque era clareamento externo, não era interno. E era caseiro. Pois ela fez o clareamento colocando o gel em tudo. E não é que o dente clareou? O dente que era escuro clareou um pouquinho só, mas clareou. E aí eu falei, e agora, né? Eu falei, vou fazer a faceta. Não pensei que fosse... Eu pensei que fosse ter recidiva, mas eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu vou esperar? Não clareou o suficiente para não fazer nada, porque senão eu teria não feito nada. Mas clareou um pouco. E aí eu fiz a faceta, até fiz com uma espessura um pouquinho maior, para poder, se tivesse um reescurecimento, mas aí foi tudo no cálculo, entendeu? Não foi uma coisa assim certa. Aí não deu outra, um ano depois escureceu aquilo que tinha clareado pelo clareamento externo, ela voltou, eu tive que refazer a faceta. Então, essa é a resposta. Isso aí eu falo pra vocês com a propriedade de quem já sofreu na pele. Então, não façam o clareamento antes. E por último, na última pergunta da enquete, eu perguntei assim, você faria faceta em um central só ou nos dois? Eu dei um curso de faceta há um tempo atrás, foi um curso bom demais que eu dei para os alunos. Se tiver alguém aqui que fez o curso, pode comprovar isso. E lá eu falei assim, eu mostrei vários casos, né? De um dente, eu coloquei faceta em 2 dentes, quando um só era escuro, ou um só tinha uma fratura, ou um só tinha algum problema. E alguns dentistas me questionaram com todo o direito. Falaram, professora, mas o outro dente era perfeito, por que você não fez um só? Você não consegue não fazer em um só? Aí eu falei, não consigo não, e te falo mais, não consigo, e esse pessoal que fala aí que consegue, não consegue não. A não ser que seja um dentista muito top, com um protético muito top, que vai provar 1 milhão de vezes e que no final ainda vai ficar muito bom para colocar uma foto no Instagram. Agora, ao vivo, no sol, eu tenho minhas dúvidas. E aí eles riram lá e tal, mas é a mais pura verdade. Aí eu ainda desafiei eles, falei assim, se alguém aí que tá me julgando porque eu faço nos 2 dentes, se alguém fizer um dia 2 facetas, uma só, leva lá no meu consultório um dia pra eu ver. A gente vai descer lá embaixo pra eu poder ver no sol, se ficou bom mesmo. Aí eles ficaram rindo e tudo. Aí eu vou, assim, professor, quer dizer que você nunca fez um dente só? Já fiz. Já fiz numa dentista uma vez, uma dentista lá da Secretaria de Saúde que me procurou. Inclusive, ultimamente, o que eu mais faço é fazer tratamento em dentista. Eu fiz uma faceta nela porque ela falou assim, Thalita, não tem problema não, se não ficar igual, mas não toca no meu outro dente. Mas não tem problema se não ficar igual. E não ficou, mas o combinado não sai caro. Eu fiz, ficou o máximo de igual possível. Eu provei umas 2, 3 vezes, acho que foi 3 vezes, o protético veio aqui no consultório, a gente esgotou as capacidades. Até o momento que eu falei assim, agora eu acho que não fica mais. Não consigo melhorar mais. Nem o protético não consegue. Aí ela falou, não, tá bom. E aqui pra mim também já tá bom. Tá bom, fizemos.
uma faceta só. Por isso que a outra pergunta da enquete era assim, você aceitaria quase igual? Aí, quantos por cento respondeu? 37% respondeu, eu prefiro quase igual do que submeter o outro dente a uma faceta. Tá bom, então tudo bem. Então, não é dizer que um tratamento é melhor, outra forma de tratar é melhor, mas é dizer que para cada caso é um caso. E não é para cada caso é um caso do ponto de vista científico, a gente que decide, não. Para cada caso é um caso de acordo com a intenção do paciente também. O paciente decide. Eu vou dizer aí, em tratamentos estéticos, 50% da decisão do tratamento é a opinião do paciente, não é só a gente. E outra coisa, esqueci, eu falo outra coisa. Esse negócio de dar aula assim em Instagram, assim, eu não tô acostumado com isso, tô acostumado com a sala de aula, porque na hora que eu falo assim, esqueci. Aí um aluno levanta e fala assim, você ia falar isso assim, assim. Aí eu falo, é isso mesmo, muito obrigada. Aí eu vou e continuo. Esqueci o que eu ia falar. Tá bom, então posso passar, já terminei tudo que eu queria falar sobre... Ah, lembrei. Sim, é assim. Aí se fosse na sala de aula agora, todo mundo ia rir também, porque é desse jeito. Lembrei, que é sobre clareamento interno, que eu ia falar sobre o desfecho da minha cunhada, do caso da minha cunhada, e ia falar também em que situações eu faço clareamento interno. Eu faço clareamento interno na seguinte situação. Quando eu converso com o paciente, falo assim, olha, a gente vai fazer, tem chance de não clarear. Se clarear, tem chance de, em pouco tempo ou em algum tempo, voltar ao que era antes. Se voltar ao que era antes e eu fizer novamente, a chance de melhorar é pequena. E lá na frente, então, quando acontecer isso, de voltar à cor, a gente vai ter que fazer uma faceta de porcelana ou de resina, mas provavelmente eu vou preferir de porcelana. Lá, quando acontecer isso, você vai fazer o procedimento que você já poderia fazer agora e encurtar esse caminho. Agora, fazendo já agora, você tem uma chance, pequena, mas tem, de talvez nunca precisar fazer a faceta de porcelana se ele der certo. Mas a maioria dos casos, normalmente não dá. Se o paciente falar assim, tá bom, mas eu quero tentar o clareamento interno, aí a gente tenta. Normalmente, o paciente vira pra você e fala assim, se fosse você, doutora, o que você faria? Aí eu falo assim, se fosse eu, faria faceta de porcelana. Aí, ele normalmente compra a nossa ideia. E por que eu respondo assim pra ele? Porque de verdade, se fosse em mim, eu faria assim. Faria isso. Não faria. Porque o que eu vejo os professores com muita arrogância, às vezes, em congressos, falando assim. Porque se fosse na sua boca, você com certeza faria um clareamento interno. Não, eu não faria. Porque se na minha boca eu fosse fazer um clareamento interno, é claro que eu ia convencer meu paciente a fazer um clareamento interno. Que é o que eu acho que seria melhor pra ele. Né? Então, não é assim. E outra coisa também que é a questão da ciência, né? Que eu já falei, que eles falam que contra a ciência não tem discussão. É claro que tem. Porque na hora que der um negócio errado, a ciência não vai me salvar. Na hora que der um negócio errado, o que vai me salvar é não dar nada errado. É eu fazer de uma forma que eu sei trabalhar, que vai dar certo e que eu posso garantir o sucesso para o meu paciente. Porque quando a gente faz tudo dentro da técnica, a gente ainda não pode garantir, porque tem fatores que não dependem da gente. Imagina você fazer uma coisa que você já sabe, já acha que não vai dar certo. Que você não vai satisfazer o paciente daquela forma, né? Bom, temos 20 minutos ainda aqui. Essa era a primeira polêmica que eu queria falar pra vocês. Quem tá assistindo aí, quem assistiu boa parte da live, quiser dar a sua opinião é muito bem-vinda. Pode falar aí pra mim, falar, professor, eu concordo com você. Ou então falar assim, professor, eu entendi o que você falou, eu entendi seu ponto de vista, mas eu ainda sou fã do clareamento interno. Ótimo, continuamos amigos, mas temos opiniões diferentes, isso aí é muito normal. Ou então falar assim, eu tinha uma opinião, ouvi aqui, mudei de opinião, ou eu tinha uma opinião diferente, agora que eu ouvi ainda sou do clareamento interno, problema nenhum, tá bom? Mas queria ouvir aí a sua opinião, ouvir o que você tem pra falar. Agora, se você chegou agora, não deu pra você ouvir, eu recomendo fortemente que você veja essa live do início, tá? Isso aqui é tema importante demais. O que eu queria falar aqui sobre a propaganda enganosa lá, né? Gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Vocês viram que o modelo lá, o modelo sem camisa lá, que coisa mais brega.
Vocês viram que ele tá com um negócio de luz na boca? Todo mundo sabe que clareamento com luz não existe, né? É a maior propaganda enganosa do mundo, mesmo entre dentistas. Imagina com um negócio que faz em casa, que, meu Deus do céu, o que é aquilo? Alguém tem que intervir, né? E não somos nós. Oi, Paula, boa tarde. É de tarde aí também? A Paula mora no Canadá ou nos Estados Unidos? Eu sempre confundo. Ou se agora tá morando em algum país da Europa. Sempre confundo, gente. Eu não sei se você viu, Paulo, é uma propaganda que tem aí, descobriram o segredo dos famosos. Aí é uma propaganda brega demais, um cara sem camisa. Eu perguntei lá, falei, gente, que coisa. Inglaterra, 5 da tarde, tá bom. Eu falei, mas que coisa horrorosa, como é que ninguém faz nada? Quem deveria, que órgão que deveria fiscalizar isso? Tem alguém falhando, alguém que devia fiscalizar que não tá fiscalizando. Porque vai o pobre coitado do paciente lá, que não tem nada, tem obrigação nenhuma de saber isso, vai lá e gasta o dinheiro dele e compra isso, né? Então esse é um tema que eu queria falar. Falei rapidinho. Outro tema que eu queria falar é o seguinte, sobre hemostático. Algumas pessoas me perguntaram sobre o seguinte... Falaram assim, ô professora, você dentro do salão de unha, Paula? Clareamento. Pois é, já faz a unha, já clarei o dente, aí não sabe se tem... O que foi, Bonfá? Thalita, por favor, o que você quer? Pode pedir o favor que você quiser. Só não pode ser dinheiro. Dinheiro não tem pra... E você não precisa, né? Porque você já tá multimilionário aí. O Bonfá, gente, ele é dono da Restauracar, que tem no Brasília Shopping, tem em todos os lugares, pra vocês verem, tanto que ele já tá multimilionário, não é igual nós dentistas, não, que estamos aqui, né, estamos aqui ralando. Me diga qual é o maior produtor brasileiro de manganês. Uai, não sei não, Bonfá, como é que eu vou falar isso aí? Não tô sabendo não, me diga você, que é professor de geografia, acho que professor de geografia sabe disso também, não sabe? Sabe de tudo. Ó, vou falar rapidinho aqui o que vocês, alguns me perguntaram aí sobre o hemostático, se não atrapalha a cimentação. O que acontece? Não pode passar o hemostático se você vai cimentar, na hora que você vai fazer a adesão. Só que, deixa eu só explicar aqui por que eu tô falando isso. Ontem eu mostrei um caso lá dentro dos Melhores Amigos. Se você não tá dentro dos Melhores Amigos, você não tá entendendo nada, mas você tá perdendo tempo. Pede para entrar nos Melhores Amigos agora, porque aí eu já coloco você lá e você vai ver o caso que eu postei. É um caso que eu tô fazendo preparo. E aí, depois que eu já fiz o preparo, eu tô fazendo a cimentação. Antes de fazer a cimentação, eu tô colocando hemostático na gengiva. Aí algumas pessoas perguntaram assim, me mandaram um artigo também, perguntaram assim, falaram, professora, como que você tá fazendo a cimentação e você tá colocando hemostático, isso não vai atrapalhar a cimentação? Aí vocês estão confundindo. Isso que eu quero explicar para vocês entenderem. Eu coloquei o hemostático, mas eu já tinha feito o selamento imediato da dentina no dia do preparo. Tá bom? Então, não pode mesmo, não quero que vocês confundam isso, não pode colocar o hemostático se você vai colocar o adesivo autocondicionante depois, porque isso contamina a dentina e vai enfraquecer sua força de adesão. Aí depois sua faceta vai soltar, depois sua coroa vai soltar, sua restauração. Agora, eu já tinha feito o selamento imediato da dentina, então a adesão já tinha sido feita. E onde ainda vai ter a adesão, que é no esmalte, eu vou passar ácido fosfórico. E o ácido fosfórico vai restaurar aquela força de adesão que eu, teoricamente, perdi quando eu coloquei o cloreto de alumínio, que é o hemostático, tá? Se você não entendeu nada, é porque você não está nos meus melhores amigos, ou não é dentista, né, igual o Bonfá. E aí você que é dentista, pede para entrar nos meus melhores amigos, que você tá perdendo muito conteúdo importante que tem lá, tá bom? E é isso, aqui já falei tudo com 14 minutos antes de acabar a live espontaneamente aqui, já terminei. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa live, modéstia à parte, como sempre no final eu falo isso, tem coisas muito importantes. O Apoliana falou assim, por que essa live não foi semana passada? Toda semana vocês vindo aqui aprendendo, vocês
vocês já têm coisas que vocês vão usar na próxima semana, porque são coisas que fazem parte do dia a dia clínico de qualquer dentista, tá? Então não deixem, se você não tem condições de assistir na quinta-feira, na hora do almoço, porque você tem compromisso, porque você está atendendo o paciente, organiza um horário na sua semana para você assistir. Fala para as pessoas, para os seus colegas que trabalham na sua clínica, que trabalham junto com você, para os seus colegas de especialização, de faculdade, para assistir. A gente precisa estudar. A gente não pode ficar só atendendo o paciente, a gente não pode ficar só fazendo o que todo mundo está fazendo, porque tá cheio de dentista e a gente tem que se diferenciar. E a gente não se diferencia comprando o material mais caro, fazendo postagem no Instagram do mesmo jeito que todo mundo tá fazendo. A gente não se diferencia assim, não. A gente se diferencia pelo conhecimento e pela forma como a gente demonstra que a gente tem conhecimento. Seja com o nosso paciente dentro do consultório, seja no Instagram, seja de qualquer forma. Mas se a gente não tiver o conhecimento, não serve para nada, tá? Então, vocês têm que ter conhecimento. E isso aqui que eu faço com vocês sabem disso, eu não preciso falar. Isso aqui é uma fonte segura de conhecimento de qualidade. Então, não deixem essa oportunidade passar, tá? Então, aproveitem, divulguem. E essa live de hoje foi top, como sempre, tá bom? Durante a semana, eu continuo, na medida do que eu vou tendo tempo, disponibilizando mais informações importantes para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima quinta-feira. Amanhã eu vou dar um curso de planejamento digital, ensinando a montar PowerPoint e tudo para os pacientes. Vai ser um curso muito bom. Vai ter outras edições. Se você quiser aí de última hora ainda, quem sabe, vem comigo e pergunta no direct. Um abraço. Tchau, tchau.